Entre as doenças mais temidas após os 60 anos de idade estão as neurodegenerativas, como o Alzheimer. Quando o Alzheimer é diagnosticado, paciente e familiares adoecem juntos. A psicanalista Edna Esmeraldino chama a atenção para as mudanças que o diagnóstico impõe na rotina, não somente do paciente, mas também dos familiares mais próximos. Geralmente as famílias não estão preparadas para receber um diagnóstico assim, né? Ninguém espera. Mas hoje nós temos alguns terapeutas já especializados em dar esse suporte para a família, médicos, né, que vão orientar a família na melhor forma de conduzir e se adaptar a essa nova realidade, que é assustadora para o paciente e para os familiares. Existem muitas situações adversas que podem acometer um paciente de Alzheimer, como ele fugir de casa por estar desorientado, mentir, ter a sua libido aflorada. E o cuidador desse paciente tem que estar preparado para todas essas situações, sem esquecer de cuidar de si, como salienta a doutora Edna Esmeraldino, que atende de modo presencial e online em todo o Brasil. Monitoramento contínuo, medicamentos e acolhimento familiar são fundamentais para a qualidade de vida do paciente com Alzheimer. Assim, principalmente, familiares mais próximos precisam estar preparados emocionalmente e tecnicamente para cuidar do paciente, se revezando na função ou ainda contratando um cuidador profissional ou uma casa asilar. E é preciso também que de uma consciência desses familiares que eles também precisam se cuidar. Nós vemos algumas famílias que, quando acabam recebendo esse diagnóstico, alguém se disponibiliza a cuidar do familiar e abre mão de tudo, do trabalho, do lazer, para cuidar desse familiar, né? E nesse momento é extremamente importante a gente lembrar aquela premissa que a aeromoça sempre fala pra gente, né? Antes de colocar a máscara no outro, eu preciso colocar a minha, né? Então eu preciso estar bem para que depois eu consiga cuidar de outra pessoa. Quando se trata de um único filho ou que a família não tem condições de arcar com os custos de um cuidador profissional, pode acionar o Ministério Público para que possam encontrar um local adequado para a internação. É importante que as pessoas saibam que o Ministério Público pode ser acionado nessas situações, quando é um filho único que não tem condições de cuidar. Por exemplo, se é uma mulher, digamos, que tem um filho pequeno, é só ela e o filho pequeno, ela trabalha fora, não tem como, é impossível que ela cuide desse familiar e também não tenha condições financeiras, talvez. Ela pode acionar o Ministério Público, é um direito garantido por lei, vai ser designado um asilo, uma casa adequada para que esse familiar venha morar. A psicanalista explica que é necessário desmistificar a aversão que muitas pessoas têm com as casas asilares, desde que seja escolhido um lugar com estrutura, com bons profissionais e que ofereça acolhimento humanizado, já que os profissionais de saúde têm enfatizado que os familiares cuidem primeiro de si, fortalecendo o emocional, para então dar uma atenção plena ao doente. Hoje em dia, colocar um familiar num asilo, numa casa específica, não é abandoná-lo. Muito pelo contrário, é dar a ele um atendimento e um tratamento adequado. Lá tem enfermagem, tem médicos que vão estar o tempo todo dando um atendimento adequado, que em casa muitas vezes a gente não consegue, né? Claro, se a família tiver condições, ótimo, ter toda uma equipe ali preparada para isso. Mas quando não for o caso, é importante que a gente saiba desse direito que todos temos. O filme Diário de uma Paixão mostra a delicada realidade da pessoa com Alzheimer e de familiares próximos. A película começa em uma casa asilar, quando um idoso todos os dias visita sua esposa que está internada com Alzheimer. Todos os dias, ele conta para ela o romance dos dois na década de 1940. Ao ouvir os relatos, a idosa tem lapsos de memória e revive bons momentos da sua vida. Em outros, ela nem o conhece, fica nervosa e precisa de cuidados. Porém, é preciso estar atento à memória recente dos idosos e não às memórias do passado. A gente costuma achar que quando
o idoso começa a esquecer as coisas, já é sinal de Alzheimer, mas não necessariamente. E ela pode confundir um pouco, esse esquecimento pode confundir um pouco, porque o portador de Alzheimer, ele começa a esquecer a memória recente. Então, o familiar muitas vezes não percebe isso, porque o pai esqueceu onde deixou a chave, mas ele começou a lembrar de histórias dele da infância, de muitos anos atrás, que talvez ninguém mais da família lembrava. Então, é comum a gente ouvir no consultório os familiares dizendo: não, doutor, a minha mãe, meu pai está com a memória melhor que a minha. Estima-se que exista no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Segundo a Abras, no Brasil há cerca de 1,2 milhão de casos e boa parte ainda sem diagnóstico. Por isso, a importância de dar visibilidade à doença, formas de prevenção, tratamento e de como fortalecer o emocional dos familiares e cuidadores.